Leitura da Sutra Sagrada, contínua chuva de néctar da verdade. Um dia retorna a Seichonoye e recita o anjo. O curso da tua vida deves prosseguir sem temor. A infelicidade jamais se aproxima de quem é intimorato. Infelicidade e desgraças não são criações de Deus. Para quem segue destemidamente o curso da vida, a infelicidade passará de lado cabisbaixa, e a doença, dando mostras de sua derrota, desaparecerá ao nada original retornando. Não se conta que há muito tempo entrou o bom Zutakuan na jaula de um tigre, e sem temor, tendo encarado o tigre, este abaixou a cabeça e se tornou dócil como um bichano. Se tiveres convicto da verdade, homem e filho de Deus, e sem temor encarares um tigre, este abaixará a cabeça, ou encarares um urso em fuga, este se afastará. Analogamente, se enfrentares a doença, ou enfrentares a infelicidade, plenamente convicto da verdade, homem e filho de Deus, a doença se apagará e a infelicidade desaparecerá. Não deves temer a doença, não deves temer a infelicidade. Não existindo na mente o temor, não haverá úlcera nem inflamação. Se destruíres por completo a mente em ilusão, todas as infelicidades e doenças, como sonhos, desaparecerão. Deus jamais criou tuberculose, disenteria, resfriado, tumor, nem doença de espécie alguma. Doença nada mais é que sombra de crenças criadas pelo homem em sua mente em ilusão. Deves conhecer o Disso, que é homem filho de Deus onipotente, e abandonar tua mente em ilusão. Assim, quando se apagar a tua ilusão e desaparecer todo o medo, naturalmente se curarão tumores, ulcerações e inflamações das partes afetadas, e surgirá uma forma saudável. Inflamações e ulcerações são puras manifestações do temor. Se não houver temor, mesmo no caso de seres feridos, não ocorre inflamação. A superfície lesada não se ulcera. Prontamente nascem novas células e novos tecidos são formados. São diferentes as leis físicas que regem a matéria inerte e as leis vitais que regem os organismos vivos. Por mais que se associem matérias sem vida no interior de um tubo de ensaio, jamais se originará um organismo com vida, para que os alimentos, que são matérias sem vida, organizem parte do corpo humano e se tornem corpo vivo. É imprescindível que o suplemento inorgânico seja submetido ao domínio da vida. A matéria que se une ou se cinde, obedecendo à lei da matéria, quando é submetido ao domínio da vida, juntar-se-á ou cindir-se-á em obediência a leis outras. Não obstante, a vida se sirva de leis físicas, a vida atua sobre a matéria por uma força dominante autônoma, que sobrepuja as leis físicas. A vida, embora se utilize de leis da matéria, não é escravizada por leis da matéria, coisa que, ultrapassando as leis da matéria, organiza o corpo da maneira que bem entende. Isso é a vida, é o espírito. Portanto, em tudo que se relaciona com o corpo vivo, situam-se as leis físicas em plano secundário às leis vitais. Por exemplo, se o alimento for carente em vitaminas, a vida consegue, por sua iniciativa, produzir vitaminas. Ou se aparecer uma caverna no pulmão, a vida consegue, por sua iniciativa, formar novo tecido pulmonar. Quando eras ovo, estavas ainda no ventre materno. Não eras possuidor de pulmão, de coração, nem de estômago. Mesmo num ovo desprovido de todo o órgão interno, ao se alojar a vida em seu âmago, do nada cria a vida o pulmão, o coração, o estômago, servindo-se de sua força inerente. Não é a doença uma fera que vem se acercando, nem a existência positiva que ameace a vida, disputando com a vida o trono da existência. Doença, quem és tu? Tu nada mais és que sinônimo do nada.
tu nada mais és senão existência negativa, que aparece quando a vida, esquecendo-se de sua própria força, deixa de reafirmar seu poderio. Quando a luz, deixando de se manifestar, não reafirma sua presença, aí parece existir a chamada treva. De modo análogo, a doença não passa de treva, que confusamente aparece quando a vida, sem se manifestar, deixa de reafirmar sua própria positividade. Iame, doença, e Iame, treva, têm a mesma origem etimológica. Vê este registro da morte de um condenado à pena capital. Ao condenado, vendados os olhos, assim se proferiu: morte por sessão das carótidas, e se derramaram gotas de água morna em seu pescoço. Com isto, por causa do temor, o condenado acabou morrendo. O número de seres humanos que foram levados à morte simplesmente pelo temor, diante de hemorragias causadas por hemoptise, hematêmese ou câncer uterino, é maior do que o número de pessoas chacinadas pelas guerras. Não deves de modo algum temer a hemorragia. A vida é mais nobre que o sangue. Logo, a partir do instante que se segue a hemorragia, a vida, servindo-se de seu poder natural de cura, provoca uma constrição dos vasos da região hemorrágica, começa a produzir sangue novo e dentro de poucos dias teu corpo estará repleto por este sangue puro. Ausente o temor, o homem não morre por causa de hemorragia. Também a hipertermia não deves temer. Ela é simples reflexo da mente, irada, temerosa, ansiosa. Quando deixares de te aterrorizar e tranquilizando a mente ansiosa te tornares pacífico, a normortermia serenamente a ti retornará, e a hipertermia espontaneamente desaparecerá. O segredo para tranquilizar o coração e torná-lo pacífico está em unicamente agradecer. Muito obrigado a todas as coisas. Quando a tudo agradeceres, fatos, pessoas, coisas e sintomas, aí então visitará teu coração a paz verdadeira. Um coração em paz está em sintonia com as vibrações da cura divina. Onde existe o coração pacífico, se alojam as vibrações da cura divina e se manifesta a forma saudável. Tu, pois, mantém tranquilo o coração. Toma conhecimento de que a saúde já está em ti. Prossegue explicando o anjo. Fosse o teu corpo pura matéria, mesmo que entrasse em contato com qualquer tipo de ar frio, por princípio, não deveria adoecer. Uma rocha, por ser pura matéria, não contrai resfriado. Uma estátua, por ser pura matéria, não contrai tuberculose. A razão, porque a rocha e a estátua não contraem resfriado, nem são atacadas por tuberculose, está no fato de que a rocha e a estátua são simples matérias. A produção de corrimento nasal ou de expectoração por parte do homem que entra em contato com ar frio é independente da lei que congela ou danifica a matéria que se expõe ao frio. Aquilo ocorre unicamente devido à lei da mente em ilusão. Na simples matéria não aparece sintoma algum. O sintoma nada mais é que simples reação da mente em ilusão, que arbitrariamente se atemoriza. Rejeita, pois, o coração temeroso e louva o misterioso poder de cura da vida. Não existindo a mente em ilusão, não existe sintoma, não existe doença. A chamada doença nada mais é que produção da mente em ilusão. Há um estômago embalsamado, o qual não possui mente, por mais seixos que nele se ponha, não ocorre doença gástrica. Porém, se seixos forem colocados num estômago vivo, a maioria das pessoas certamente apresentará violenta inflamação gastrointestinal. Inflamação nada mais é que sombra do temor da mente em ilusão. Abandona a mente que teme, aí então tua doença começa a se curar. Não existindo ilusão, não existirão inflamação, úlcera, nem tumor de órgãos internos. A destruição
que ocorre num corpo inerte e exposto à ação corrosiva do ácido sulfúrico é coisa diferente da inflamação ou ulceração que se verifica no organismo vivo. Mesmo que ocorra, por exemplo, uma corrosão da mucosa do estômago pela ação do ácido sulfúrico, logo no instante imediato nasce na superfície que foi lesada novo tecido íntegro e prossegue a restauração. Isto é o organismo vivo. A terapêutica materialista apenas vê o efeito. A causa da doença está na mente, sobretudo na mente em ilusão. Não deves apegar-te à ilusão. Rejeita a ilusão e firmemente vê o disso de que tua vida é vida de Deus. A circulação sanguínea facilmente se altera segundo a mente. Não temas nem a taquicardia, nem a bradicardia. Mesmo uma simples sensação de acanhamento faz retroceder o fluxo de sangue para a face. E uma simples sensação de espanto faz o coração pulsar celeremente como o sino do alarme. Tornando-se tranquilamente, o trabalho do coração também recupera a tranquilidade. O caminho para se curar qualquer doença está em, antes de tudo, tornar pacífico o sentimento. Doença nascida da dissensão mental devido ao ódio se cura quando se substitui no coração o ódio pelo amor. Doença nascida da dissensão mental que acompanha a queixa se cura quando se substitui no coração a queixa pelo agradecer. Doença nascida da ferida mental causada pela tristeza se cura quando a tristeza é substituída por um coração de alegria. Se tu sempre amares, agradeceres e com alegria te dedicares a tarefas altruístas, doença alguma poderá causar-te dano, e quem estiver doente seguramente se curará com rapidez. Toda doença é sombra da mente, por isso, aquele que, almejando curar a doença, permanece constantemente deitado no leito e desgasta a mente preocupando-se a todo instante. Esta doença estará agravando ainda mais a doença. Imaginando-se a doença na mente, a doença virá. Almejar a cura da doença, estando-se deitado no leito, imaginando constantemente a doença na mente, é o mesmo que almejar o frio, segurando às mãos o fogo. De modo especial, o doente deve afastar da mente a doença e, sobretudo, ama e agradece. Ama a pátria, ama o homem, ama a família, agradece a tudo, coisas, fatos e homens. Agradece em especial a teus pais, com constante alegria. Pratica alguma ação que seja de real valia a outrem. São os sentimentos de amor e de gratidão as vibrações que mais bem captam as vibrações vitais curadoras da doença. Agora mesmo, alegra-te pelo fato de estares vivo. Agora mesmo, exulta de alegria pelo agora que vives. Tua alegria curará tua doença. Se receberes um telegrama que anuncie falsamente a morte de tua mãe, teu coração se entristecerá, tomando equivocadamente aquele engano como verdade. Se teu coração se entristece, o teu corpo sofre e tua face se empalidece. Se chegar a seguir um telegrama de retificação, informando que a morte de tua mãe era notícia falsa, a tristeza de teu coração se esvanecerá, teu corpo se recuperará da dor e a face se tornará corada. Da mesma maneira, porque o sofrimento do teu corpo é projeção da tua mente, assim como ocorre com a palidez facial causada pelo telegrama infundado, a situação de doença presente em teu corpo desaparecerá, juntamente com todos os sintomas, tão logo tomes ciência de que é a doença coisa, na verdade, irreal, e recuperes a paz em tua mente. O anjo volta a pregar, porque Deus é bem, porque tudo se desenvolveu do um. A harmonia está presente em todos os lugares. Embora pareça existir a desarmonia, na verdade, a desarmonia é inexistente. Não obstante seja a desarmonia inexistente,
Se imagina a desarmonia na mente e para ela se olha, como sombra da mente, a desarmonia acabará se manifestando. Ao se temer o contágio da doença, por ter ouvido nela falar, como sombra da mente temerosa, essa doença acabará se manifestando. Se ouvir falar que existe uma taturana no pescoço, mesmo que na verdade não exista taturana alguma, numa cútis sensível aparecerão comichões. Se ouvir dizer que não existe taturana, essas comichões desaparecerão de imediato. Certamente, também as inflamações nos órgãos internos não diferem daquelas comichões do pescoço daquele estúpido que imaginava taturana em sua mente. Se for avisado de que aí existem micróbios, mesmo que não existem micróbios, aparecerá inflamação. Se for avisado de que aí não existem micróbios, a inflamação logo desaparecerá e será criado um estado impróprio para a vida dos micróbios. Portanto, mesmo a um doente com moléstia de causa microbiana, não se deve avisar que em ti parasitam micróbios, dizendo-se a ele que não existem micróbios. O doente se tranquilizará graças ao poder da palavra. A tranquilidade trará harmonia no coração. A harmonia no coração vencerá a inflamação, e num corpo sem inflamação será difícil parasitar em micróbios. Portanto, ao doente assim dize: tu és espírito e não matéria. No espírito é impossível haver micróbios parasitando. O espírito é Deus. Deus jamais adoece. O espírito não é dominado por lei da matéria. Dizer-se que com o trabalhar se estafa, se desgasta, se fere ou se adoece, nada mais é que lei da matéria. Tu, que és de natureza espiritual, não és dominado por leis da matéria. Se por teres trabalhado muito desgastaste a energia e te sentes estafado e doente, tanto esta estafa como esta doença não passam, afinal, de reproduções da tua convicção que diz: o homem é uma massa de energia física que se estafa e adoece com muito trabalhar. Mudando-se a convicção, recupera-se da estafa e reaparece o dissô da vida, que é saúde. A essência da vida é a atividade e não passividade. O homem não se estafa nem adoece quando trabalha em obediência à natureza real da vida. O dissô da vida, quanto mais trabalha, mais nitidamente manifesta o dissô da saúde. Pois que o homem é espírito, somente por leis do espírito é governado. Nas leis do espírito não existe lei da fadiga, não existe lei da doença, existe unicamente lei da saúde. Portanto, seja qual for o sintoma que em ti porventura se manifeste, decide firmemente que a doença é originariamente inexistente, que a doença nada mais é que uma sombra da convicção. Por mais que apareça a estafa ou a doença no físico, elas jamais são o dissô da vida do homem. Visto através do dissô da vida, a doença nada mais é que uma cena de pesadelo. Quem deseja curar a doença precisa saber que o homem é filho de Deus e é irreal a doença. Curar a doença, afinal, não é outra coisa senão fazer manifestar o Filho de Deus homem, que é originariamente perfeição, avança além da convicção homem, filho de Deus, e penetra na convicção Filho de Deus homem. No Filho de Deus homem atua unicamente a lei de Deus, porque Deus é amor. Leis do castigo divino não podem dominar-te, porque Deus é vida. Leis da morte não podem dominar-te, porque Deus é sabedoria, porque sabedoria é ordem presente em todo lugar. No Filho de Deus homem não pode existir desarmonia de espécie alguma. Não existindo desarmonia, não existe doença. Ó Filho de Deus homem, não temas os sintomas da doença. Os sintomas da doença nada mais são que reproduções da mente que teme. Quando desaparece o temor, também desaparecem os sintomas. Será esta doença sombra de que ilusão mental? Não deves desta maneira inquirir minuciosamente cada ilusão. Sendo a ilusão originariamente inexistente,
a sombra da ilusão também é inexistente. Consequência de que pecado será esta doença? Não deves assim inquirir cada tipo de pecado. Sendo o pecado originariamente inexistente, são também inexistentes os tipos de pecado. Não deves perseguir coisas que não existem. O dissol de tua vida é Deus eterno, é corpo diamantino, é corpo indestrutível, é corpo de Buda, que é originariamente harmonia e perfeição. Onde existe a ilusão, onde existe o pecado, onde existe a impureza? Graças, pude compreender muitas coisas. Assim, por exemplo, permitir à mente se apegar aos vários tipos de pecado e de ilusão faz até pelo contrário, afastar a iluminação espiritual. É o mesmo se apegar à treva, esquecendo-se da luz. Tanto o pecado, a ilusão, a doença, afinal nada mais são que um sonho momentâneo, que é igual ao nada. A lei da transmigração do karma também nada mais é que um simples sonho evanescente. Isto que transcende a causalidade, que está além do sofrimento do karma, que é pureza absoluta, que é a imaculabilidade absoluta, é o dissol harmonioso e perfeito de tua vida. Não deves perder-te em hesitações com o pecado. Não deves perder-te em hesitações com a ilusão. Não deves perder-te em hesitações com a doença. Deves dar um passo ainda além do extremo. Mais que isso, deves passear no ar. O chamado homem-deus que passeia pelo espaço é o dissol de tua vida. Fora do dissol não pode existir o tu verdadeiro. Embora o corpo pareça existir, ele nada mais é que projeção de ondas mentais. O homem verdadeiro é filho de Deus homem, de harmonia absoluta, de pureza absoluta. Apreende frontalmente a convicção, filho de Deus homem. Uma vez apreendida a convicção, filho de Deus homem, e aniquilado o sonho do pecado, da ilusão, da morte, teu medo se extinguirá e também a doença se extinguirá de todo. Volta a explicar o anjo. O corpo não é o tu. Não deves com ânsia preocupar-te com as coisas do corpo. Da preocupação ansiosa vem o temor. Surgindo o temor, como reflexo do temor, o desarranjo do corpo persistirá. Do corpo transfere tua mente para a coisa suprema. Unicamente essa coisa suprema é o tu. Se te esforças mentalmente para destruir o temor, e mesmo assim não consegues aniquilar o temor, abandona inclusive o esforço de tentar eliminar o temor. Sei apenas o que és. Sei apenas o dissol. Medo algum tem existência real no dissol de tua vida. Tampouco existe necessidade de se tentar eliminar o irreal medo. A ti basta ser isso que é o dissol de tua vida. Não obstante se tema. Mesmo assim, originariamente o temor é inexistente. Quando te entregares inteiramente à verdade, Deus, que é dissol, limpar-te-á todo temor. Na verdade, unicamente a lei de Deus é que a tudo domina. Leis da matéria não podem governar-te. Leis da matéria não podem dominar-te. Portanto, sendo tu o corpo real diamantino e indestrutível, nem o frio, o calor, o clima, nem os micróbios materiais podem causar-te danos. Deixa de pensar que tal ou tal matéria causou-te dano. Deixa de pensar que esta ou aquela ilusão é a causa da doença. A doença é existência real originariamente, por isso a causa da doença é também originariamente inexistente. Sabendo que não existe a doença, o pecado, a ilusão, a morte, onde o lugar para o temor? O anjo prossegue explicando. Discussões, ciúmes, ódios, vinganças, sentimentos de rancor dentro do lar. Todo sentimento maligno prejudica a recuperação da saúde. Se porventura surgir um ou outro sentimento maligno, deves imediatamente rejeitar esse sentimento maligno, vendo que originariamente no Filho de Deus homem não existe tal sentimento maligno. Porque se pensa que o sentimento maligno existe, torna-se difícil rejeitá-lo. No original aspecto real da vida,
Não existe sentimento maligno. Por isso é que é possível rejeitar o sentimento maligno. Se mantiveres teu coração sempre cheio de amor, paz, sabedoria e a harmonia do Dissô, também na forma claramente será manifestado o harmonioso Dissô da vida. Assim como a matéria não pode evoluir por si mesma, a doença física também não pode evoluir por si mesma. A matéria se move porque é movida pela mente, ou então pela força arquitetada na mente. Já que a evolução da doença física depende da força da mente, é possível, por meio da força da mente, fazer parar a evolução da doença física e, mais ainda, pulverizar até ao nada a sua atividade, seja qual for o distúrbio que se avizinha, acreditando que o aspecto real da vida é perene saúde, harmoniosa e perfeita. Mantenha a mente sempre em paz e deixe de te inquietar. Outro sim, não permitas que tua mente se apegue ao estado da doença, que a cada instante está se alterando. Já que a doença é originariamente inexistente, a gravidade da doença é também inexistente. Antes de te absorveres com a gravidade da doença, observa com atenção a tua mente. O que se abala é antes tua mente, não a doença em si. Inquietando-se a mente, também se abala o estado da doença. Não é a doença em si que se abala, é a tua mente que se inquieta. Interrompe a inquietação de tua mente, que a inquietação de tua doença se interromperá também. Porém, sendo difícil tranquilizar a mente inquieta, por meio de uma mente inquieta, não se consegue também cortar a mente ansiosa por meio de uma mente cheia de ansiedade. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus, confiante em Deus que é perfeito amor, assim chama: ó Deus, Deus sempre te dará harmonia e paz. Lança inteiramente teu coração dentro de Deus, chama: ó Deus, ó meu Deus, e entrega toda a tua existência a Deus. Deus sim é o todo de tudo, porque Deus é o todo, fora de Deus nada existe. Porque Deus é bem, mal algum existe afora o bem. Porque Deus é perfeição, não há razão de existir a doença que é imperfeição. Já que Deus é vida, não há razão de existir afora a vida, a morte. Mal, doença e morte, nada mais são que simples sombras de falsas ilusões de tua mente. Temer, imaginando existir aquilo que originariamente não existe, isto é doença. O sofrimento está dentro de tua mente, a dor está dentro de tua mente. Afastando-se da mente o temor, o sofrimento, a dor, onde está a doença? O anjo explica mais ainda. Após ouvires estas verdades todas, mesmo que surjam violentas reações em teu corpo, não deves temer de modo algum. Quando uma elevada construção se desmorona, produz-se um estrondoso ruído. A violenta agitação, comparável àquele estrondoso ruído que se verifica na doença, é o ruído do desmoronamento do elevado amontoado de ilusões do teu passado. Sendo baixo o amontoado de ilusão, pequena será a agitação. Sendo alto o amontoado da ilusão, grande será a agitação. Porém, não deves temer essas agitações. O que se desfaz é a ilusão e não és tu próprio. Desfaz-se a ilusão, porém o tu verdadeiro não se desfaz. Sofre a ilusão, porém não sofre o tu verdadeiro. Tu és filho de Deus, és corpo de Buda, és corpo de Diamantino, és corpo indestrutível, és corpo inadoecível, és corpo sempre alegre. Não deves perder de vista jamais o sempre alegre corpo diamantino e indestrutível, decaindo-te a existencialismos ou a racionalismos. Agora, todos os doentes foram curados e se levantam do leito da doença. No momento em que o anjo fez esta revelação, foi visto apagarem-se instantaneamente as doenças da humanidade toda, e enxergarem os cegos, caminharem os entrevados, que em grande alegria dançaram, com seus olhares dirigidos ao sol, abraçados uns aos outros. Não é sonho, é Dissô. Os querubins olharam para o alto e em louvações
fizeram uma reverência e logo assim cantaram: Deus é o todo de tudo, Deus é nosso Pai, é nossa luz e nos salvou a todos. Neste momento, o sol, que é palácio celestial do grande Deus, como que estivesse valsando, brilhava intensamente. A luz de Deus, como pétalas de flores, caía abundantemente sobre a terra. Um arco-íris de 5 cores, como colunas de nuvens, cruzou o céu e realizou-se a glória do reino do Deus Sou. Fim da Suta Sagrada. Rogativa: pelos méritos desta Suta Sagrada, de todos se apaguem as ilusões, se apaguem as doenças, se apaguem os padecimentos e se realize o reino dos céus na terra. Deus, muito obrigado.